que tinha, segundo consta, saído de um estabelecimento comercial de um bar, se envolveu numa pancada muito forte ali na Avenida Maringá, descida para a Rua Goiás por um lado, descida para Castelo Branco, indo para a Universidade do outro. E, infelizmente, causou a morte do seu Mário Laurentino Lisboa. Seu Mário, ele tinha 49 anos de idade e, infelizmente, acabou morrendo no local pela irresponsabilidade de alguém que não poderia estar dirigindo na condição em que o médico estava. Ele chegou a ser preso, viu? Chegou a ser preso, mas pagou uma fiança de R$20 mil e foi posto em liberdade. Agora, a justiça decidiu que o médico vai ser levado a júri popular, que não foi um simples acidente de trânsito registrado ali, que infelizmente a morte do seu Mário aconteceu por conta da irresponsabilidade de se pegar um volante na condição em que esse senhor estava. E a dona Raquel Lisboa, que é a esposa do seu Mário, a viúva do seu Mário, ela está ao vivo com Leonardo Perisson para nos dar mais informações, mais detalhes a respeito. Ô, Léo, infelizmente, foi uma pancada muito forte que tirou a vida desse trabalhador, não? Camargo, o seu Mário, de 49 anos, era marceneiro e em pleno domingo estava trabalhando e voltando para casa, acabou então sendo vítima desta situação de trânsito que tirou, infelizmente, a vida dele e ficou a família, né? Os dois filhos e a dona Raquel, que é a esposa do seu Mário, então agora viúva, e ela nos contou, antes de entrarmos aqui, Camargo, que já existia um plano muito bem feito do futuro da família. Eles tinham acabado de abrir uma firma, estavam estruturando tudo para justamente dar um pontapé numa vida melhor. E essa fatalidade aconteceu, esta situação da morte do Mário, infelizmente, em um domingo pós-serviço, e foi feito perícia, Camargo, inclusive em relação à velocidade que o carro do médico estava, e foi constatado que era por volta de 118 quilômetros por hora na Avenida Maringá, justamente ali na rotatória com a Avenida Presidente Castelo Branco. A gente recebe agora aqui, Camargo, a dona Raquel, porque agora, felizmente, e após 4 anos, o médico vai a júri popular e agora resta, pelo menos, alguma esperança que ele possa pagar finalmente pelo que ele fez, né, Raquel? Ah, sim, com certeza. A gente está bem satisfeito com o resultado que saiu, né? E aguardando aí uma resposta mais ainda, que ele fique preso, que ele pague pelo que ele fez, porque a gente precisa, né, de justiça, né? Nesse país que é tão difícil acontecer isso. Mas eu estou feliz pelo resultado. E a minha filha também tá agradecida pelo resultado, porque a gente espera tanto tempo, passando por tanta dificuldade, tão sozinha, só eu e ela e meu filho, né? Mas a gente superou, graças a Deus, muita coisa, não foi fácil, chegamos até aqui e agora com essa notícia a gente está bem feliz, bem contente e satisfeito mesmo. Raquel, e existiu inclusive uma determinação da justiça que o autor, então, essa pessoa que causou o acidente, pagasse um valor de R$300 mil mais uma pensão. Em algum momento ele os procurou para fazer esse pagamento ou não? Não, de jeito nenhum, e não procurou em momento nenhum. Nem para saber se precisava de algum remédio, de um psicólogo, né, para minha filha, nada. Foi tudo eu sozinha mesmo que me virei. A gente não superou até agora e eu acho que não vai superar nunca, né? Uma coisa que você não supera, que você vai vivendo. E eu sei que ele está vivendo aí, está vivendo bem, né? Vive aí, curte a vida dele, e a gente sabe de muita coisa, uma fonte aqui, outra ali. E a gente passou por muita dificuldade durante todo esse tempo, sem a ajuda deles, sem ajuda nenhuma, nenhum pedido de desculpa, de perdão, de qualquer coisa assim, nada. Foi uma mudança muito drástica no ritmo da vida de vocês, né? Você contava que estava tudo preparado para um futuro bacana, promissor e, de repente, essa situação que desequilibrou toda a família. É, sim, meu marido trabalhava dia e noite, né, para a gente poder cuidar dos nossos filhos e um cara íntegro, que todo mundo amava. O trabalho dele, ele sempre fez muito trabalho aqui por Londrina, todo mundo conhece, sabe a pessoa que ele era, né? Muito responsável, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso também. Então eu perdi muito nessa tragédia aí. Eu e meus filhos perdemos muito, muito mesmo. Tirando o material, né,
em questão de dinheiro, a gente perdeu a pessoa que era a nossa vida, né? Era tudo junto, né? Então, é difícil, complicado. Para vocês, uma marca que fica para o resto da vida e para o médico, R$20 mil que o tiraram da prisão e fizeram com que ele seguisse a vida. Tivemos um pequeno problema na conexão com Leonardo Pellisson no centro da cidade. Essas imagens que você vê aí, amigo, são imagens do estado em que o médico se encontrava. Eu me lembro a época, quando fizemos matéria lá, que os policiais que chegaram encontraram o médico dormindo dentro do carro. Depois disso, depois dessa pancada forte, cara, você assume o risco de produzir um efeito. O que é isso? É dolo eventual. É um entendimento jurídico que às vezes você que está em casa pode até não distinguir uma coisa da outra, mas que é muito importante. Porque o acidente de trânsito, ele pode acontecer. Eu dirijo, você também, eu caminho pelas ruas, você também. De repente nós podemos nos envolver em uma pancada, em um acidente de trânsito, ou eu mato você ou você me mata. Isso pode acontecer? Pode, com qualquer um de nós, a qualquer momento. Mas o que você não pode é assumir o risco de beber, de dirigir em alta velocidade, mais de 110 km por hora. Quantos quilômetros por hora que eu 118 km por hora, constatado pelos os peritos que foram no local. Eles é que fizeram, através da freada, através da pancada, através dos danos que foram provocados ali, eles que fizeram a medição e chegaram a um valor matemático. Isso é aceito como prova realmente incontestável, que a velocidade que esse médico desenvolvia de 118 km por hora era muito superior à velocidade da via. Se eu não me engano, a Maringá é de 50 por hora, né? Acho que é 50, posso estar enganado, porque aqui em Londrina é uma frescura aqui em Londrina, né? Eu já falei para esse pessoal da CMTU várias vezes. Londrina devia organizar as suas vias, né, amigo? Nós devíamos ter velocidades em avenidas que fossem as mesmas para todas elas, né? Aí você pega uma Avenida Maringá, é de 50, você pega uma Tiradentes, é de 60. Quando você pega Arthur Thomas, volta a ser 50 km por hora, né? E geralmente é para botar radar nesses locais. Então, por que não estabiliza? Ou coloca 50 km por hora em tudo, ou põe 60 km por hora em tudo. Mas devia ter uma coisa assim, né? Um troço mais específico, né, cara? Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. O Leonardo Pellisson estava lá no centro da cidade, conversando com a esposa, conversando com a viúva do seu Mário, nos trazendo detalhes aí a respeito da mudança que eles tiveram na vida deles. Com a vida já preparadinha, já meio que encaminhada, e de repente um acidente desses me tira um pai de família de 49 anos do seio dessa família, não é, Léo? Exatamente, Camargo. A dona Raquel contava para nós justamente como fica o coração da família no momento em que descobre que lá atrás o médico paga então uma fiança de R$20 mil e sai, e essa sequela eterna que fica no coração de todo mundo, né, Raquel? Ah, sim, com certeza. É o que eu disse, quando meu marido faleceu, no mesmo dia eu fui para rádio, para televisão, para gritar socorro, para acontecer alguma coisa com ele. Horas depois, acho que 2 horas depois, ele estava solto. Eu fiquei muito revoltada, nossa, fiquei demais, fiquei muito doente, Mas fazer o quê? Cara, tem grana, né? Tem o que fazer. Então, ele saiu, foi embora para casa dele, para a vida normal dele, né? Continuou, e daquele dia em diante a gente ficou sobrevivendo, né? Vivendo com muita dor, eu lidando com a minha filha. Eu tenho uma outra filha mais velha que não é filha dele, mas que o considera como pai e que também sofreu muito, netas que eu tenho. Envolveu todo mundo e ele foi viver a vida dele, normal. E a gente ficou sem assistência nenhuma, abandonado. É assim, é igual o Camargo estava falando, né? Ele matou no trânsito, foi embora como se tivesse matado um cachorro e continuou a vida dele, e a gente ficou com a dor, com o problemão que ficou, porque meu marido deixou várias coisas pendentes para eu resolver e eu não tinha experiência nenhuma para lidar com o que ele fazia, então
foi tudo muito difícil para mim, né? E eu não tive assistência nenhuma. Isso é muito triste, porque ele é um cara novo, né? Ele poderia ter falado alguma coisa, ó, precisa de algo, quer uma assistência. Não, ele simplesmente nos ignorou. O médico tinha bebido? Isso foi muito triste. Camargo, essa é a Raquel dando relatos de uma vida que foi completamente destruída, tanto dela quanto da família, que foi completamente perdida no rumo em que a vida estava caminhando e, infelizmente, perdeu esse norte. E agora ela te escuta, caso você queira participar conosco, infelizmente, Camargo, dessa história tão triste, mas que agora resta a esperança de que a justiça seja feita. O médico tinha saído de um bar, estava a 118 km por hora, essa velocidade não foi constatada lá no local. Mas ele tinha bebido, dona Raquel? Repete, por gentileza, Camargo. O médico havia bebido, ingerido bebida alcoólica? Sim, foi comprovado, né, Camargo? Foi comprovadíssimo, não tem como ele negar. Diz que ele quando a estava polícia... com pupila dilatada. Quando a polícia chegou lá, disse que ele estava dormindo dentro do carro depois de ter matado teu marido? Não, na minha opinião, assim, no meu ver, ele não estava dormindo. Ele estava ali, acho que, tentando entender o que estava acontecendo, por ele estar bêbado, né? O cara, assim que a polícia chegou, já mexeu com ele, ele já acordou. Então, ele não estava dormindo. Ele estava bem consciente, assim, meio atrapalhado, né? Que eu não entendo muito bem, mas acho que ele estava meio fora de si ali, tentando entender a situação só. E se fazendo de desentendido o tempo todo, mas foi tudo comprovado, Camargo. Tudo, não tem como ele fugir. E ser levado a júri popular vai trazer um alento para o coração de vocês? Eu sei que o seu marido, infelizmente, se foi, não volta mais, não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que reestruture uma família depois de um acidente assim. Mas vai trazer um pouco de paz para vocês? Com certeza, né? Como ele tem agido com muita indiferença com a gente o tempo todo, né? Até teve episódios dele tirar sarro, ser uma pessoa muito arrogante. Eu acho que é uma vitória muito grande. A gente fica feliz porque precisa pagar pelo que ele fez, né? Se ele tivesse me procurado, dado uma assistência, um pedido de perdão que fosse, desculpa, não sei, a gente acho que alivia um pouco, sabe? Mas ele não nos procurou para nada e ainda fica fazendo coisas que deixa a gente mais triste ainda, sabe? Que tipo de coisa? Então eu desejo muito, quero muito que ele seja condenado. Oi? Que tipo de coisas que ele está fazendo? Olha, pessoas que conhecem, né? Que falam que ele é um cara muito arrogante e que em certas situações haviam comentado com ele algo, ele não dá atenção, ele prefere não ouvir. Então, eu acho isso uma desfeita, né? Tipo assim, ele não sente a dor do outro. Então, para mim, na minha opinião, ele precisa pagar pelo que ele fez por esses atos aí, por essa indiferença. Obrigado, dona Raquel, por ter nos recebido, por ter nos dado essa entrevista e por relembrar o caso, infelizmente, do seu marido acontecido em 2022. E que realmente a justiça seja feita, porque só ser levado a júri popular ainda não significa muita coisa, né? Tem que ver primeiro se ele vai ser condenado e quanto tempo de condenação vai ter. Sim. Espero que muito. Para ele refletir bastante no estrago que ele fez na nossa vida, né, Camargo? Ele fez um estrago muito grande. Às vezes as pessoas não têm a dimensão, né? Quem está de fora não tem a dimensão da dor que é, da dificuldade que é. A gente tem uma filha de 14 anos, ainda muito criança, que sofreu muito. Ela tinha 11 anos na época, né? Então a gente passou muita dificuldade, assim. Eu posso dizer sim, em termos financeiros, sim, porque eu fiquei sozinha, né, para criá-la e a minha profissão não me oferece muita coisa, então eu tive que passar por tudo isso muito sozinha e pelo sofrimento que ele nos causou, ele precisa pagar, sim. Obrigado, Raquel. Vamos acompanhar, evidentemente, o caso, né, amiga? Infelizmente, de uma irresponsabilidade muito, muito grande no trânsito. Cara, aquilo que eu estava falando, um acidente pode acontecer comigo, pode acontecer com você, a gente não quer. Eu, por exemplo, dirigindo, não quero atropelar ninguém, mas pode acontecer? Pode. Posso bater no motociclista? Posso. Posso matar alguém no trânsito? Até posso. Não quero. Mas se eu beber, ou se eu pegar o meu carro e assumir uma velocidade alta no meu veículo, cara, 118 km por hora na Maringá é impraticável, né? Ainda mais depois que você carcou uma no peito.
Tem muita gente que pega o volante depois que bebe, embora não seja possível fazer isso, mas tem muita gente que pega o volante depois que bebe e vai de mansinho, né? Vai pianinho na boleia do veículo, né? Agora tem uns que ficam valentes, tem um que acha, não, agora eu vou atolar o pé, que agora eu vou passar, que agora eu vou ultrapassar, e mete a buzina e sai da minha frente. E infelizmente acaba acontecendo algo semelhante, né? A condenação desse médico, se é que vai acontecer, vai trazer um alento para a família? A Raquel diz que sim. Pelo menos